Olá, ouvintes do CentauriCast. Aqui com vocês, Marco Centurion. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós exploraremos um tema bastante curioso. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas foi um tema que já pairou pela minha cabeça por algumas vezes ao observar o espaço. Será que existem novas galáxias surgindo? Será que novas formações galácticas surgem hoje em dia ainda? Vamos explorar um pouco das possibilidades. Costumamos pensar em galáxias como objetos celestes muito antigos. Nossa própria galáxia, a qual vivemos, a Via Láctea, ela se formou há 13,6 bilhões de anos. O telescópio espacial James Webb, um advento na engenharia humana, nos permitiu espiar algumas das primeiras galáxias lá do início do universo. Mas será que novas ainda vêm nascendo? Em resposta rápida, talvez até apressada, diria que não. Mas me acompanhe. Galáxias elas são bastante fáceis de identificar. São grandes coleções de estrelas, gás, planetas, poeira e matéria escura. Elas são em grande parte distintas umas das outras. Uma galáxia típica tem aproximadamente 100 milhões de anos-luz de diâmetro, enquanto a distância típica entre elas é de aproximadamente 1 milhão de anos-luz. Às vezes as galáxias se fundem ou se agrupam dentro de aglomerados. Vamos fazer uma analogia para tentar deixar isso claro. Galáxias podem ser pensadas como cidades no campo. As distâncias entre as cidades tendem a ser maior do que as próprias cidades. Então, elas são fáceis de detectar e definir. Se observa uma cidade e já consegue identificar. Aqui nós temos uma cidade. Passado uma certa distância, a partir dos limites dessa cidade, você consegue observar um outro aglomerado que se classifica enquanto cidade. Galáxias são praticamente da mesma forma. Às vezes as cidades até costumam ficar uma ao lado da outra. Dependendo da expansividade de uma cidade, elas até consomem as suas vizinhas. Mas em geral, uma cidade é sempre apenas uma cidade. Definir o início de uma galáxia, no entanto, é uma questão bastante diferente. As galáxias que surgiram no início do universo através de um processo lento, gradual, que começou nos primeiros milhões de anos do Big Bang, eram pequenos bolsões de densidade acima da média geral e que surgiram e cresceram de forma bastante gradual ao longo das primeiras centenas de milhões de anos do universo. Conforme a matéria regular se acumulava, ela também se comprimia, fragmentando-se e criando o que nós chamamos hoje de estrelas. Essas protogaláxias, como nós chamamos hoje, surgiram consumindo mais gás, se fundiram com as vizinhas, cresceram e se tornaram as galáxias totalmente formadas que nós vemos hoje. O processo de construí-las, de semeá-las como pequenas diferenças de densidade ou um agrupamento inicial da matéria está concluído. É um ato, um momento, um movimento que ocorreu no cosmos antigo e que se cessou. Não há mais novas protogaláxias, ou seja, nuvens de gás esperando apenas uma chance de se comprimir e de criar uma nova galáxia no universo atual. Portanto, de forma geral, galáxias daquele primeiro formato nós não temos hoje. Contudo, isso define todas as formas de criação de nova galáxia? Não. O que nos dá uma nova resposta. Se nós observarmos de uma maneira, de um prisma um pouco diferente, poderemos até dizer que sim, novas galáxias surgem. Mas vamos entender o motivo disso. Um outro passo se faz crucial aqui, o aparecimento das primeiras estrelas. Vamos voltar um pouquinho às analogias que nós fizemos lá atrás, das cidades e das distâncias.
Há uma diferença entre quando uma cidade é planejada pela primeira vez e uma vez que esses contornos, as suas linhas de delimitação, seus limites são contornados. Nesse primeiro momento, as pessoas começam a se juntar nessas cidades, dando forma a esse agrupamento. Galáxias, elas funcionam de forma bastante parecida. Se nós nos concentrarmos apenas na formação de estrelas, vemos que esse é um processo contínuo e que acontece até mesmo hoje. Nos últimos anos, os astrônomos construíram uma compreensão um pouco mais detalhada de uma medida que se chama, me acompanhe, função de massa estelar. Esse nome é bastante importante, função de massa estelar. Trata-se de algo como um censo demográfico, bastante básico e que serve para mapear quantas estrelas estão ascendendo em cada galáxia. Ou, de uma outra forma, quanto de massa está na forma de estrela dentro de cada galáxia, em cada diferente época do universo. As estrelas, elas compõem apenas uma pequena porcentagem da massa de uma galáxia. O resto vai para a matéria escura, aglomerados aleatórios de gás, poeira e assim por diante. No entanto, as estrelas tornam uma galáxia o que ela é, e são muito mais fáceis de observar do que qualquer outro componente galáctico. Novos levantamentos que amostraram galáxias em todo o universo, os astrônomos descobriram recentemente que essa função de massa estelar está aumentando de forma global, ou seja, comparando com todo o universo. Isso significa que há mais galáxias pequenas, médias e grandes do que havia bilhões de anos atrás. As novas galáxias pequenas não surgem da emergência de protogaláxia. Na verdade, são aglomerados de material já existente e que estão apenas começando a formação de estrelas. Porém, esse é um processo que não vai durar para sempre. Portanto, por este prisma, novas galáxias continuam a aparecer na cena cósmica à medida que se iluminam com novos ciclos de formação de estrelas. Elas sempre estiveram lá, rondando por bilhões de anos, mas agora estão apenas se tornando visíveis. Este processo é possível porque a formação de estrelas é incrivelmente lenta e ineficiente. A maior parte do gás dentro de uma galáxia nunca se transformará potencialmente em estrelas e pode prosseguir por períodos muito longos de tempo sem usar esse material. Contudo, infelizmente, essa festa não vai durar para sempre. O problema é que não apenas o universo está se expandindo, mas a sua expansão é acelerada. Este é um efeito conhecido através da energia escura, um fator bastante relevante no nosso estudo. Embora os astrônomos ainda não compreendam completamente o que impulsiona a energia escura, é possível observar os seus efeitos no restante do universo, e os seus efeitos são de que tudo se espalha, tudo se expande. À medida que o universo envelhece, torna-se cada vez mais difícil para o material se agrupar para formar novas galáxias e impulsionar a formação de novas estrelas. O pico de formação de estrelas ocorreu há bilhões de anos atrás. Enquanto novas galáxias continuam se iluminando, a taxa de emergência está diminuindo, com menos e menos novas galáxias aparecendo a cada ano. Nós ainda temos algum tempo para aproveitar essas novas galáxias. Elas continuarão formando novas estrelas por centenas de bilhões de anos. Mas é importante ter em mente que esse processo não vai durar para sempre.